O menu acompanha um jovem casal que vai viver uma experiência gastronômica numa ilhazinha, no restaurante de um chefe muito renomado, um restaurante muito exclusivo, que só pessoas lá com alto poder aquisitivo podem ir, que leva anos para reservar uma mesa. Quando eles chegam lá, né, eles vão junto com mais 10 pessoas, então são 12 pessoas ao todo. No restaurante acontecem coisas, eu não vou falar quais, mas acontecem coisas. O chefe é vivido pelo Ralph Fiennes, que está, cara, brilhante, não tem nem palavras para falar do Ralph Fiennes. O casal é vivido pelo Nicholas Hoult e pela Anya Taylor-Joy. Os dois estão acostumados a muitos papéis esquisitos, né? E esses dois papéis, os papéis desse casal, também são esquisitos, mas de uma forma diferente, assim. Assistam, mas vamos lá. Acontece que eu quis trazer 5 curiosidades sobre esse filme, para quem não viu ainda ter vontade de ver, e para quem já viu, saber dessas curiosidades e ter um olhar diferente sobre a obra, né? Saber ficar, enfim, se vocês têm vontade, como eu, de mergulhar mais nessa obra e saber dados curiosos sobre ela, fica aqui. E sabe qual seria uma ótima entrada para o prato principal aqui desse vídeo? É você clicar no inscreva-se. Eu sempre fico muito feliz quando cada um de vocês se inscreve, mas vamos para as curiosidades. Apesar do filme se passar nos Estados Unidos, a ideia dele foi concebida lá do outro lado do oceano, lá em Bergen, que é uma cidadezinha pesqueira da Noruega. Pesqueira e muito turística, muito bonitinha. Inclusive eu tenho uma vontade de visitar Bergen que vocês não têm ideia, cara. Eu fiquei até surpreso quando eu soube que a ideia foi concebida lá desse filme. Um dia há de acontecer, um dia eu hei de ir, papai do céu vai me ajudar, mas enfim, aconteceu porque o roteirista, ele estava lá em Bergen, passando lua de mel com a esposa, e ele foi num restaurantezinho que ficava numa ilha de Bergen. Então, quando ele estava lá no restaurante, ele se tocou de que ele só ia poder sair da ilhazinha e voltar para Bergen quando o jantar acabasse. Quer dizer, ele estava preso lá, preso, né, com a esposa, até o jantar degustação lá desse chefe acabar. E aí ele foi tendo ideias de, cara, se a gente ficasse preso aqui mesmo e acontecessem coisas. E aí ele escreveu essas coisas no filme. Eu só espero de coração que não tenha acontecido 1/1000º das coisas que acontecem no filme, porque, assim, cara, se acontecer era para ele estar fazendo uma terapia e não estar escrevendo um roteiro, realmente. Outra curiosidade é que, no lugar da Anya Taylor-Joy, o filme ia ser estrelado pela Emma Stone. E em vez de ser dirigido pelo Mark Mylod, ele ia ser... Mylod ou Mylod, eu não sei como é que fala. O filme ia ser dirigido pelo Alexander Payne. Eu acho que essa combinação da Emma Stone com o Alexander Payne ia ser um filme diferente. Eu acho que o filme não ia ter o ritmo que o filme pede, porque o ritmo do filme é tipo assim, as coisas são quase musicais, sabe? Tem horas que o chefe marca o ritmo com palma mesmo. Então, é um ritmo muito frenético, a trilha, que não é aquela trilha óbvia de filme de terror, porque é um filme de terror. A trilha não é muito óbvia e a trilha meio esquisita tem um contraste curioso com todo aquele luxo, com toda aquela coisa que era para ser confortável e graciosa de um jantar harmonizado, de degustação e tal. Então eu acho que a escolha do Mark Mylod, que é conhecido por dirigir alguns episódios de Game of Thrones, foi acertada. E a Anya Taylor-Joy, cara, não tem o que falar da atuação dela, tá perfeita. A personagem dela é bem interessante. Na verdade, boa parte dos personagens são. Mas a Emma Stone eu acho que tem muito cara de Emma Stone. Ela faz geralmente o mesmo papel, né? E a Anya eu acho um pouco mais versátil nesse quesito. Mas eu adoro a Emma Stone, tá? Não me entendo errado. Falando em atores que fazem o filme, ator e atuação, um dos atores que está lá no filme é o John Leguizamo, né? Que já fez John Wick. E ele diz que, assim, o personagem dele é um astro de ação de Hollywood muito famoso, que vai lá porque ele pode, sabe? Ele quer ele quer botar uma banca ali, então ele vai nesse restaurante com a agente dele, e ele é um astro de ação ultrapassado já, o auge dele já foi, né? Então ele diz que o personagem, o John Leguizamo, o ator mesmo, diz que esse personagem é uma homenagem a um outro astro de ação da vida real, que é o Steven Seagal, a quem John Leguizamo vive chamando de uma pessoa horrível.
O John Leguizamo fala que o Steven Seagal é um astro que já está ultrapassado, que caiu no ostracismo, que trata todo mundo mal. Sempre que tem oportunidade, o John Leguizamo está criticando o Steven Seagal em entrevistas. E aí ele pegou esse papel de um astro de ação fracassado. Fracassado não, ultrapassado. E meio que aproveitou as coisas aí para fazer uma homenagem ao seu ídolo, só que não, né? Lembrando que eles já trabalharam juntos num filme de 96. Eu não lembro o nome agora, mas deve ter sido uma experiência meio zoada. Outra curiosidade é que boa parte das falas, dos diálogos, foram improvisadas pelos atores. Inclusive alguns diálogos bem importantes no filme, que marcam bem quem são os personagens. Eu acho que o diretor optou por isso para deixar a coisa ali um pouco mais crua, né? Com perdão do trocadilho, para deixar um pouco mais próximo da realidade. Porque é um filme que poderia facilmente se passar no nosso mundo, sabe? Então, com esses diálogos, a gente vê que são personagens que a gente não tem necessariamente empatia, mas a gente consegue ver esses personagens na nossa vida real. E imaginar as tais coisas que acontecem no filme, na vida real, é assustador pra caceta, mas tipo, torna o negócio ainda mais chocante, a experiência de ver o filme é ainda mais bizarra e chocante e marcante. E para finalizar, as comidas foram desenhadas, né? Foram ali concepcionadas, não sei, foram criadas. O menu, de fato, né, do jantar, as comidas do menu foram criadas por uma chefe. E a maioria ali das comidas que aparecem, a não ser as que eles comem, evidentemente, a maioria das comidas que aparecem em cena são de plástico, são preps, né? Não são de verdade. E aí o elenco ficava com muita fome vendo aquilo, mas tinha que ser lembrado toda hora de que não podiam comer porque não era de verdade. Às vezes não era nem plástico, mas enfim, não eram comestíveis. Imagina, você tá num set que você vê uma comida bonitona, quando você vai pegar é de plástico. Me lembra muito quando eu ia nessas lojas de departamento assim, de móveis, que eles simulavam uma cozinha e tinha lá uma mesa cheia de fruta, umas frutas bonitas. Tinha às vezes tinha até uns frango bonito, mas era tudo de mentira. Então filmar assim, para quem gosta de comer, deve exigir um pouquinho, né? Mas me digam se vocês já viram o menu, se vocês gostaram, se vocês já passaram por algum jantar que vocês tiveram medo, né? Tipo, medo da experiência do jantar. E não esqueça de se inscrever, Relíquia, beleza? Porque você me fortalece pra caramba. Então, um beijo e até a próxima.